Estamos aqui na live do meu perfil e vou tentar chamar o Márcio, que eu não estou conseguindo chamar o Márcio. O Márcio da Fonseca, vou aqui chamar ele, vamos ver se ele vai entrar, né? Porque ele tem que falar de direito do consumidor e ele não quer falar do direito do consumidor. Que coisa. Agora, tudo sobre o direito do consumidor com o advogado Dr. Márcio, que eu já enviei o convite para ele e ele Aí, entrou. Ale, Aí, desculpa aí, hein? Tava consegui- dando um probleminha técnico aqui. conseguiu, né, Dr. Márcio? E aí, tudo bem? Tudo bem com você? Uma satisfação aí, hein? Tudo bom? Satisfação é toda minha e de toda a audiência aqui que vai saber sobre o direito do consumidor. O que é o direito do consumidor? Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Agradeço o convite, né? E o que é o direito do consumidor? Nós temos que voltar um pouquinho aí para explicar só um pouquinho da história, né? De como funciona mais ou menos isso, né? Boa noite, Sol. A Sol já entrou aí. Ah, a Natália também aí, ó. Olha lá, orgulho do tio, coitada. Vamos lá. Bom, Código de Defesa do Consumidor é uma lei para proteção, né, do consumidor, é uma garantia do consumidor. É uma lei que vai fazer agora 33 anos, agora em setembro. Ela é a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Tá? Então, vou resumir muita coisa, porque não tem nem como a gente falar em 1 hora, 45 minutos sobre isso, né? Então, também não vou entrar muito na parte técnica, que eu sei que você gosta das polêmicas, né? E como eu sou uma pessoa um pouquinho polêmica, nós vamos bater um pouco mais sobre algumas situações que acabam ocorrendo no dia a dia, no escritório, né? No nosso dia a dia, tá? Então, vamos lá. O direito surge no passado porque havia muito abuso e não havia nenhum controle, né, dos produtos que eram consumidos, né? Então, não sabia se a qualidade, a origem, a garantia, não existia esse tipo de situação, né? Peço também desculpa que eu estou com a garganta ruim aí, Não se preocupe. mas vou de vez em quando umedecendo a garganta para não dar problema para amanhã, tá? Vamos lá. Não se Então, preocupe. surge para que possa o consumidor ter certas garantias, tá? Então, veio o Código de Defesa do Consumidor, foi uma conquista, né, lá no passado, porém, né, eu vejo que o consumidor ele é uma parte hipossuficiente, O que tá? É a parte mais é fraca da relação, o né? consumidor ou o fornecedor? O consumidor, né, no passado e hoje também, né? Por exemplo, como é que você compra um produto, se esse produto vier já danificado de uma empresa, como é que você vai recorrer à garantia, né? No passado era assim, ó, você comprou, olha aí, deu, você tirou da loja, acabou, né? E aí você tinha que ir para a justiça comum, né? Então hoje, com o Código de Defesa do Consumidor, entrou em vigor também o Procon, que é um órgão fiscalizador. Ele é um órgão administrativo, né, no caso, para que todos, antes de procurar o Poder Judiciário, consiga resolver essa situação administrativamente, ou seja, tenta-se um acordo no PROCON, né? É um órgão muito competente, pessoal muito especializado, né? Já tive a oportunidade de prestar os serviços, né, para clientes e tudo mais no Procon, e é muito técnico, eles são muito técnicos, tá? Então, assim, o Procon vem para ajudar, auxiliar o Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, qualquer situação que você tenha hoje, primeiramente em relação ao consumo, você deve se reportar ao Procon. Primeiro, você tenta entrar em contato com a empresa para ver se você soluciona amigavelmente, né? E depois, se você não conseguir, aí você vai procurar o PROCON, antes de ir à justiça. Tá? Mas Antes de ir para o esses, Poder esses Judiciário. consumos, esses consumos, seria Tá? uma televisão, uma geladeira, um arroz, um chocolate ou qualquer serviço? Qualquer serviço.
quem pode se beneficiar do Código de Defesa do Consumidor, né? Pessoa física, pessoa jurídica. Depois eu vou passar um caso bem hilário, né? Umas pérolas que a gente tem no direito. O pessoal que é do direito deve ter história para contar, que cada um tem uma pérola, né? É verdade, vocês têm mesmo. Tem cada uma que é um absurdo, né? E o que veio também, que é uma inovação, né? É válido lembrar, que quem tem que provar, qualquer que seja a situação do Código de Defesa do Consumidor, não é o consumidor que tem que provar que que o problema está no produto, né? Quem vai provar é a empresa, né? E aí existem algumas situações que são peculiares, tá, Ale? Por quê? Porque lidamos com a boa-fé, né? Que aí é onde pega algumas situações, onde eu vou contar algumas pérolas aqui, e aí eu acredito que alguns dos nossos seguidores, amigos, uns vão me amar, outros vão me detestar, mas Então, isso faz parte, né? então conte uma pérola. Já Vamos vamos contar já. uma pérola, vamos lá. Você, né, ou qualquer pessoa, não vou colocar o nome aqui, vamos usar as situações, em relação agora à boa-fé, tá? A boa Boa-fé fé. e má-fé, que no nosso direito, no direito civil, todos nós temos a nossa a boa-fé, tá? Então ninguém tem má-fé. Quem tem má-fé tem que ser provada a má-fé. Então vamos lá. Tudo de boa fé. Dentro desse contexto, o que acontece? Você compra um produto, um eletrônico, uma televisão, uma geladeira, qualquer que seja essa situação. Uma Então televisão. você Uma compra televisão. Uma televisão. uma Uma televisão televisão. cara. Imagina uma televisão bem cara, tá? Na época que isso aconteceu, era televisão de plasma aqui ainda, né? Era novidade, era mais do que um carro zero. Aí o que acontece? Dentro dessa situação, chega o produto para você, ou você vai e leva, tá? E aí você vai na tomada, você vai ligar o seu aparelho, você tira ele e você coloca numa tomada. Você achando que aquela tomada seja do 110, ou, né, e o seu produto 110. O que acontece? Você vai e a tomada é 220. Tá. Você queima esse aparelho. Você queimou. O aparelho Tá. veio novinho, você pôs, colocou na tomada. Queimou. O que você faz, Ale? Eu sento e choro, né? Porque foi erro meu. Foi Foi culpa erro minha. seu. Foi Ok. culpa minha. Só que, olha só que você tem. Você pagou, sei lá, 20 mil reais nessa televisão. Você vai perder? Não. Você tem garantia. Pelo código, você tem 7 dias do consumidor, certo? Certo. Aí, o certo é esse procedimento que você falou. Eu dei causa. Eu queimei o aparelho. Tá lá. 110, né? Na tomadinha, 110. Hoje já mudou. Hoje é tudo bivolt. Já não corre mais esses problemas. Mas na época, a pessoa foi lá e queimou o aparelho. O que ela fez? Ligou no saque da empresa. Falou, ó, tá com problema a televisão aqui. Problema? Vamos mandar o técnico aí. Mandou o técnico. Aí o técnico vai, olha a televisão, né? A televisão lacrada, não tem o que fazer. Nova, o cara sente um cheiro de queimado e tal. Fala, tem que levar o aparelho, tal, aquelas televisões grandes de plasma, pesada. Aí o cara levou. O que aconteceu? Estava dentro da garantia. Ele levou na garantia, pegou a televisão e chegou e, tipo assim, não tinha o que fazer. Queimou a peça. Uma placa. A placa era mais cara do que a própria televisão. Sim. A empresa deu Uma televisão. uma outra televisão. A empresa deu. Nem entrou no fórum, nem entrou em nada. A empresa detectou, eles acharam estranho, né? Porque a prova não é da empresa. Aí você pode falar assim, tá, mas poderia alegar mau uso. Ok, só que você tem que mandar fazer uma perícia. Porque não adianta a sua própria empresa chegar lá e falar assim, ó, isso aqui foi mau uso. Eu tenho que provar. Entendeu? Então, Entendi. essa situação, ela é bem nebulosa. Ah, Márcio, mas isso não acontece. Acontece. Estou falando para você que acontece. Se Aconteceu com você tem televisão. história, se você tem história, aconteceu. Aconteceu. Pessoas,
Pode mandar dúvidas aqui para o Dr. Márcio que ele vai responder. E já tem uma dúvida aqui. Ah, Por favor, me diz, se o banco tem que ressarcir em caso de golpe e caso de leilão, não tem... então, tem várias circunstâncias, né? O judiciário, dentro dessa situação, eles não está pacificado. Tem situações que sim, tem situações que não. Tá Tá? acontecendo muito esse golpe do Pix. Do Pix, perfeito. É obrigado o banco devolver o Então, golpe? vamos lá. Se você deu a senha do Pix, como é que faz? Não, não dá. Entendeu? Então, veja, tudo isso tem que ser apreciado pelo judiciário. O judiciário é que vai ver. Então, por exemplo, há um tempinho atrás, o pessoal estava falando, dizendo o seguinte, olha, o pessoal está indo no caixa eletrônico, está sendo abordado no caixa eletrônico, tá? Aí a pessoa chegava lá, colocava e sacava o dinheiro, mas você pôs a senha. Então, quando você põe a senha, fica difícil, porque a senha ela é pessoal. Você não pode passar para outra pessoa, né? Tá, e aqueles cartões de aproximação? Porque aí não tem senha. Não tem senha. Você só encosta, ele já transfere, né? Então, Aí o banco é obrigado a devolver, assim, se a pessoa roubou o meu cartão. A pessoa roubou meu cartão. E ela tá usando. então, O banco tem que devolver esse dinheiro ou não? Então, o banco, nessa situação, o banco não se responsabiliza, mas quando vai para o judiciário, conforme o Código de Defesa do Consumidor, ele é obrigado a indenizar, entendeu? Aí vai usar. Por quê? Porque a primeira situação, você foi furtado ou perdeu ou rouba, bloqueia o cartão, Sim, tá? é a mesma. Situações, Ale, de a pessoa estar na padaria e aí a pessoa que está atrás é uma pessoa duvidosa e ele encosta uma maquininha e suga a sua senha lá, um valor. Isso. Entendeu? Então, aí a culpa é do banco. A Não, culpa também não é sua. Entendeu? também Mas não. você está na posse do seu cartão. Entendeu? Aí tem que ser levado à apreciação para o judiciário. Vai ser visto o quê? Aí nessa situação, Código de Defesa do Consumidor, provavelmente, geralmente os técnicos de lá eles fazem um laudo primoroso e aí manda para o fórum, né? Porque Mas geralmente o banco vai negar. geralmente, em caso de consumidor, vai pro Procon primeiro, né? Até esses casos de banco vai tudo pro Procon. Sim. Por E é quê, tudo Ale? pequenas causas, né? É tudo pequenas causas, não vai ser Sim, grandes até causas. 40 salários, né? Ah, tá. Até 40 salários. Por que vai para o PROCON? Por quê? Por que você não ingressa direto no judiciário? Por quê? Porque é o seguinte, as pessoas, o PROCON ele existe para desafogar o judiciário. Sim. Muitas coisas são resolvidas no PROCON. Mas o que ocorre? O PROCON ele não tem poder de polícia. Ele não tem poder de coerção. De chegar lá e falar assim, ó, você tem que pagar, você tem que indenizar. Entendi. Eles fazem uma mediação, ok? E aí tenta-se entrar em um consenso. Se não houver o consenso, aí sim, o próprio PROCON elabora um laudo e manda para o Poder Judiciário. Aí o Poder Judiciário, através do juiz, ele sim tem poder de coerção. Falar, você paga ou você não paga. Entendi. Entendeu? O Procon é um mediador, né? Ah, Isso. É ele um queimou órgão a TV, tá administrativo. bom? Eu te dou uma TV nova mais R$ 5.000. Beleza? Beleza? Acabou? Isso. Tá? A Marina, acho que é a tua sobrinha, tá perguntando. E o golpe do Uber? Com o código de segurança, o Uber pode ser responsabilizado? Então, eu entendo que sim. Aí você tem que juntar suas provas, ir no PROCON, tá? E dali sim ele manda para o judiciário. Eu entendo que sim. Porque essas plataformas digitais, elas querem se eximir de qualquer situação. Qualquer situação eles querem se eximir. Ah, não, isso não tem, eu não tenho responsabilidade, eu não tenho. Mas eles são os prestadores de serviço, não é? Por exemplo, o Uber, né, no caso, o Uber não, qualquer aplicativo desses, né, não precisa ser só o Uber, né? Me desculpa aí, não quero. Eles são prestadores de serviço, né? Então eles têm a responsabilidade, sim, perante o consumidor, tá? Até mesmo pela própria segurança do consumidor. Eu né? tô Porque vendo você um tá. caso, Márcio, pra você ter uma ideia, eu tô vendo um caso do menino que tava no buzzer, nesses ônibus, e ele teve que descer na Dutra,
ele perdeu os compromissos dele aqui em São Paulo e ele teve que entrar contra a Buser contra tudo isso. Reaver. Sim, por quê? Porque é uma prestação de serviço. Então, qual é o caminho que eu digo sempre? O PROCON, órgão especializado, pessoal perfeito para atendimento. E aí, depois eu vou te dar uma outra situação. Deixa eu Eles vão lá, fazem... Deixa eu fazer uma pergunta aqui do Bernardo Benatti. Minha Vamos mãe lá. comprou uma geladeira que não passou pela porta de casa. E levaram embora. E ainda falaram que tinha que arrancar o batente. E não querem fazer a devolução do dinheiro. O que que ele faz? Não, PROCON, não tem como não. Entendeu? Não tem o que fazer nessa situação. Né? Por exemplo, eu compro, eu não passou. Então, por exemplo, eu tenho meus 7 dias lá para devolver. Se dentro desse prazo ele faz, anota na própria nota a devolução, e aí o dinheiro tem que ser devolvido. Né? Não tem o que fazer. Então a Né? gente tem 7 dias para. Se a gente não gostar do aparelho, a gente tem 7 dias para 7 devolver. dias. Tá na Sem lei. prestar, sem precisar dar motivos. Tá? Tá. Pela internet é o prazo mais extenso ainda. Tá. Então, se eu for numa loja comprar um celular e não gostar do celular, eu posso ir lá na loja e devolver. Pode. São várias situações que são... por isso que tem que sempre ter a boa-fé. Sim. Tá? Você quer ver uma situação? Vou te dar um exemplo agora. Pode Você falar. compra um carro. Você Tá. vai lá, dá uma entrada, paga a entrada, financia, lacra o carro. Aí você, na hora que você chega na sua casa, o carro não entra na garagem. Tá. Você tem 7 dias para devolver. Só que todo esse trâmite, por exemplo, o carro, quando você vai devolver o veículo para uma concessionária, por exemplo, ele vai deixar de ser zero. Sim. É um carro lacrado. E aí fica naquele embate. Bom, eu paguei X valor, mas o carro está financiado. Você entendeu aonde tem que entrar a boa-fé? Porque senão, olha o embaraço que dá. Né? Por exemplo, nessa situação, por exemplo, tem hoje carros com valor muito superior. E aí não tem como você entrar no Na PROCON. Aí pequena você tem que entrar causa. direto no judiciário. Tá? E com o advogado que é você, doutor Márcio, tem que procurar em que momento? No primeiro, quando eu vou no PROCON, eu já tenho que te procurar ou não? Então, no PROCON, por exemplo, uma situação de baixo valor. Então, você está lá, munido da nota, do recibo, você liga para a empresa, enfim. Não tive acerto, tá? Aí, dali, você já vai e marca no PROCON. Aí, no PROCON, o que acontece? O PROCON vai agendar um dia, você vai lá munido de todos os documentos. Chegando lá, o PROCON vai elaborar, vai chamar a empresa, fala, tem aqui uma situação para você. Vem aqui se manifestar. Aí a pessoa vai lá e se manifesta. Ou não. Ele não se manifestando, Ale, não tem prejuízo nenhum. O que acontece? O PROCON faz um laudo, faz um parecer e encaminha para o Fórum de Pequenas Causas. Aí, dali sim é constituído. Ou o advogado ou a própria pessoa, nessa situação, ele pode tocar uma situação sem advogado. Só em caso de recurso depois, tá? Vamos lá, eu tenho uma pergunta aqui. No caso de compra com cartão de crédito que o cliente não reconhece, a financeira tem que estornar? Tem que se tornar. Tem que se tornar. Tem que se tornar. Aí não estorna. Aí, olha só como é meio louco essa situação. Vamos supor que você compre um produto que custe... Só um exemplo, tá? Você compra alguma coisa pela internet e custa R$ 130. Aí chega lá, o negócio está quebrado. Aí você fala, meu... Ou a pessoa, até mesmo, né, da própria empresa, faz uma jogadinha, empurra aquela peça lá que está lá para desovar. Aí o que acontece? Chega na sua casa e fala assim, caramba, esse produto, que coisa, né? Veio quebrado. Aí você fala assim, e agora? O que eu faço? Aí você fala, tem que ir no PROCON. Aí você tenta ligar, a pessoa fala, não, o produto saiu daqui, ok, tá. Aí a pessoa chega e fala assim, não, eu vou no PROCON. Aí você fala assim, aí o PROCON fala assim, daqui 15 dias a senhora vem aqui. Você fala, daqui 15 dias você vai, né? Porque tem um cronograma no PROCON, você não chega lá, é muitas pessoas, né? Aí você fala assim, por causa de R$ 130, R$ 100, eu vou perder um dia de trabalho, eu vou ter que ir no PROCON. Deixa eu ir para lá. Entendeu? Aí
que acontece também? Existe uma má fé da empresa por ser um produto do valor agregado baixo, né? Aí a pessoa não vai, não recorre no Procon. Você vê como é que é? Dos dois lados. É. Por isso tem que ter o equilíbrio, a boa fé dos dois lados. Chegou mais uma pergunta aqui. Doutor, fala um pouquinho de venda casada. As pessoas acabam caindo bastante nisso. Não pode. Não pode. Vou dar um exemplo muito comum onde Porque acontece. Diga. deixa para as pessoas. O que é venda casada? Para as pessoas que não sabem. Venda casada. Vou te falar aqui, ó. Você vai comprar um veículo. Aí a pessoa da loja vira e fala assim para ele, ó, você vai comprar o veículo aqui, mas você tem que fazer a lacração aqui, você tem que comprar o acessório aqui, você tem que pôr o seguro aqui. Aí você fala, não, eu não vou fazer isso. Por quê? Eu estou comprando só o veículo nesse momento. Aí ele vai falar assim, então você não vai retirar o carro, por exemplo, na sexta-feira. Você fala, ok. Aí eles têm que providenciar toda a documentação do carro para que você retire a documentação, leve até o poupa-tempo, que é onde faz, né? Hoje tem poupa-tempo, tem o Detran e tudo mais, ou dependendo da situação, é o Ciretran, no caso de cidades que fazem divisa aqui, né, com São Paulo. E aí o que acontece? Aí você vai dar entrada no documento. Aí você vai e tira aquele documento, ok? Tirando no seu nome, aí você chega lá onde você comprou o veículo, fala, ó, tá aqui, e agora eu vou retirar o carro. Aí você pega e retira o carro. Geralmente, eles tentam fazer tudo dentro de um lugar. A transferência, o seguro. Então, isso é uma venda casada. Não pode. Não pode. Não pode. Você tem o livre-arbítrio de fazer onde você quiser. Só que ele também tem o direito de falar assim, Ale, você vai comprar o carro aqui? Perfeito. Só que você só vai tirar o carro a hora que o carro estiver no seu nome. O carro está aqui, ninguém vai tirar, ninguém vai mexer. Vai trancar, vai ficar fechadinho. A hora que você tirar o carro, você vem retirar o carro a hora que tiver no seu nome. Isso é uma venda casada. E não Entendeu? pode isso. E quando Não eu for pode. vítima de venda casada, o que eu faço? Chama a Procon. polícia? Procon. 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 E o que você acha do... Uma pergunta polêmica. O que você acha, então, do Celso Russomano, quando ele vai com a reportagem, invade os estabelecimentos? Muita gente não gosta. Você, como advogado, o que você acha? Olha, eu acho que ele faz um trabalho muito bom. Não é que eu conheço pouco do trabalho dele, eu sei que ele tenta ajudar ao máximo, tá? Só que o que acontece? Quando você chega com um órgão de imprensa, e ainda mais ele, que é um deputado, né? Fica muito constrangedor para a parte, no caso da empresa. Muitas vezes, eu sei que tem várias situações que ocorrem, mas eu vejo que tudo tem como se acertar. Eu não preciso colocar uma pressão. Por exemplo, ele chama até força policial, né? Sim. Às vezes é uma situação, como é que eu posso dizer, abusiva. E não precisa. Por exemplo, a pessoa não vai resolver, você já viu que não vai resolver o negócio? Não adianta você discutir, bater boca. Não adianta. Ele não vai resolver. Ele acha que ele está na certeza dele. Ok, o que você faz? Recolhe seus documentos, vai no Procon e procura, dependendo da situação, até mesmo a autoridade policial. Tá? Uhum. Vou só dar um exemplo aqui, uma vez que aconteceu comigo, tá? Isso que eu ia pedir, doutor. Eu fui num grande supermercado, hipermercado, e aí o que aconteceu? O preço, tipo assim, eu fui procurar copo. Vou dar um exemplo, tá? E aí tinham vários modelos de copo, certo? Sim. Então aí eu cheguei lá e falei assim, ué, quanto é esse copo? Ah, X valor. E aquele? E aquele não tem, aquele não tem, aquele não tem. E tinha um copo de um modelo, vamos pôr, liso de um lado, e o do lado estava, quadriculado o copo. E o preço estava no meio. O que eu fiz? Eu peguei o copo que eu achei mais bonito. Falei, esse aqui é bonito, vou levar esse. Peguei, coloquei dentro do carrinho e fui embora. Chegou no carro, vou dar um exemplo, tá? Seria R$ 10 o copo. Quando chegou lá na hora de eu pagar, o copo foi 50. Eu falei, não, é 9,90. A mulher falou, não. R$ 10. Eu falei, não, é 9,90. Só que o que eu fiz antes? Eu tirei foto e guardei. Eu falei, isso aqui vai dar confusão. Chegou lá na frente, na hora que eu fui pagar, eu falei, não, vou pagar isso aqui. Aí a mulher falou assim, não, eu vou lá para ver quanto. Eu falei, não, a senhora não vai lá, a senhora já vai lá colocar o preço. Eu vou pagar R$ 9,90.
9,90, vocês me induziram ao erro. Aí eu virei e falei assim, a senhora é gerente? Ela falou, não, eu não sou gerente. Eu falei, então a senhora chama o gerente. Ou a senhora vai responder por isso aqui. Aí ela pegou e falou assim... Aí chamou o gerente. Aí o gerente veio lá, me olhou assim. Falei, é 9,90, né? Porque lá só tinha um preço, tinha vários tipos de copo. Eu achei que esse aqui fosse 9,90. Ou seja, o poder nessa situação, qual o item que foi infringido? O direito de informação. O preço não estava de acordo, ok? Então, me induziu ao erro. Eu estou pensando que eu estou comprando por 10 e fui pegar um de 50. Então, todas as informações têm que estar corretas. Então, uma pergunta. Por exemplo, tem os encartes, né? Os folhetos até hoje com as promoções. Sim. E eu vou na loja, no mercado, e vou comprar aquela carne e não tem mais a carne na gôndola. Isso. No folheto tem até mudou muitas situações, tá? No folheto ele tá assim, ó. O estoque dura, por exemplo, do dia 9 ao dia 11, ou até terminarem os estoques. Só que aonde dava muito problema, Ale, era o seguinte: o cara fazia uma baita promoção, o mercado lotava, ele falou, acabou. Mas como acabou? Você acabou de abrir o mercado. Não é erro da gráfica, problema do senhor e da gráfica. O senhor vai ter que dar o produto. E aí o PROCON, até mesmo os fiscais do PROCON iam no lugar, porque o pessoal chamava a força policial. E hoje em dia? Hoje em dia? Então, no passado não tinha essa situação, hoje tem. Mas mesmo assim, por exemplo, se sai lá aquele panfleto para hoje e você chega no mercado agora, tipo, acabou de abrir o mercado e ele fala que não tem, o PROCON muitas vezes faz o pessoal abastecer o mercado para colocar aquele produto naquele valor. Porque está induzindo ao erro. É uma propaganda enganosa. Ele chama cliente e não tem o produto para oferecer. Igual você deu o exemplo do copo, né? E quando não tem, assim, por exemplo, só tem o copo, que a gente vai voltar a esse tema, e na gôndola só tem o preço de um, não tem o preço de todos. Então, foi o que aconteceu comigo. E eu ele é não sou obrigado a fazer a ir o preço na máquina. mais barato. E eu não sou obrigado a ir na máquina. Não, porque aí, ó, por exemplo, tem vários tipos de copos, que nem eu falei. Eu peguei um copo lá, na época eu não lembro, estou dando valor hipotético aqui. Sim. Era R$10, tinha marcado lá, R$10, lá, sei, meia dúzia de copos. Aí eu fui lá e peguei um outro. Quando eu fui passar no caixa, o caixa pegou e falou, 40. Eu falei, não, tá marcado 10. Ela falou, não, mas 10 é outro. Eu falei, mas esse copo não tinha tarja. Entendeu? Não tinha lá a informação do valor. Aí o que aconteceu? A mulher foi lá, ela ia até lá. Eu falei, a senhora pode ir lá, a senhora vai colocar. Eu falei, não vou. Aí eu falei, eu quero falar com o gerente. Aí veio o gerente. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, tá lá, não tem preço. Eu peguei esse preço por 10, eu vou pagar por 10. Aí ele ficou me olhando assim, eu falei, porque senão eu vou chamar a polícia. Porque não... E nesses casos, se você chama a polícia, o gerente é conduzido na delegacia. Tá? Já teve até uma situação aí, outro dia, de uma loja, num grande magazine, que o Celso Russomano chamou a polícia e a gerente foi conduzida ao distrito policial para prestar esclarecimento. E uma história de má-fé do consumidor? Má-fé do consumidor é essa que eu estou te falando. A pessoa vai, coloca, liga a tomada que não é, queima e fala assim, não fui eu. Quem tem que provar é a empresa. Porque o ônus da prova é invertido. Quem tem que provar que o produto estava em perfeitas condições, maravilhoso, é a empresa, não você. Aí você só fica assim, ó. E muitas vezes não compensa. Por quê? Porque para fazer uma perícia, às vezes é mais cara do que o valor do produto. Então a empresa vai e repõe esse produto. E qual que é a história mais bizarra que você já viu em lei do consumidor? A mais bizarra? Eu vou contar uma aqui. Foi de um colchão. 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 Olha, a gente acaba dando risada, né? Então, assim, um casal de senhores comprou um colchão. E a garantia do colchão é bem estendida, né? 5 anos, 3 anos e tal. O que aconteceu? Acho que depois de um ano de uso, o colchão fez aquela ondulação, sabe? Fez uma ondulação. Sei. Aí, o que aconteceu? Fez a ondulação, ele foi na loja, o casal foi na loja, e depois disse assim, ó, o colchão está com problema. Aí o gerente
mandou lá uma pessoa, um perito lá, tal, da loja. Aí tá. Aí foi lá, fez a medição, né? E era um casal de senhores, e até hoje tenho contato com eles até, né? Aí, tá bom. Bom, chegou lá, fez a medição, o rapaz falou, não, realmente tem que trocar o colchão. Aí tá, foi trocar o colchão. Trocaram o colchão. Deram outro colchão novo. Tá. Eu vou te contar, você vai dar risada depois. Aí o que aconteceu? Um ano depois. Trocou. Hã? Um ano Trocou depois. o colchão. O colchão que veio estava pior do que o outro que estava na casa. Estava pior. Aí a senhorinha falou assim, ai, me dá dor nas costas. Eu estou com um problema, doutor. Eu falei, tá bom, então nós vamos lá. Aí mandei um e-mail para o gerente da loja. Ele, não, mas já trocou o colchão, não vou trocar mais. Eu falei, olha, tá bom. Aí ele não quis trocar. Eu falei, não precisa se desgastar. Tá bom. Aí nós fomos no Procon. Aí fui no Procon, e aí a senhorinha falou, não, eu tô te dando trabalho. Não, eu falei, fica tranquilo, né? Amiga da mãe, né? Então a gente vai ter que fazer. Aí, ali, chegamos lá, no dia da audiência. Aí o que aconteceu? O colchão estava muito ruim. Aí ela pegou e trocou. Aí ela falou, vou comprar um outro colchão, porque esse não dá. Eu falei, então tá bom, então a senhora compra o colchão. Esse colchão a senhora não se desfaz, deixa ele guardado. E nós vamos dar a nota. Aí pegou, deu a nota, eu entrei, fui no Procon. Aí chamou o pessoal da loja. Aí o pessoal da loja falou assim, não, nós vamos dar outro colchão. Eu falei, não, mas outro colchão não. O período de vocês darem outro colchão foi lá atrás. Agora ela comprou outro colchão. O que ela vai fazer com outro colchão? Falei para a advogada, né, da loja. Ela falou assim, não tem acordo, doutor. Mas tá bom. Aí o próprio rapaz do Procon, o técnico do Procon, o fiscal, falou assim, escuta, mas olha só a situação que vocês fizeram. Vocês não trocarem, agora chegou aqui depois de quase 6 meses, vocês querem trocar o colchão? Não tem como. Aí ele fez o parecer, mandou para o fórum. Quando chegou no fórum, Ale, o pessoal não foi da loja, não foram. Aí eu fui, tá? Aí o juiz condenou eles a pagar, ó, só para você ver como faz tempo isso aqui, condenou eles a pagarem o colchão no valor, na época, de R$ 750. Bom, e aí a senhora, aí teve um outro problema. Qual foi o problema? O problema foi o colchão que era da loja, não podia se desfazer, não podia. Eu falei, não se desfaça do colchão, deixa ele aí. Falei, porque se de repente a loja pagar, eles vão querer o colchão de volta, a senhora tem que entregar. Tá bom? Tá bom. Ok. Quando isso ocorreu, depois de um tempo, aí eu falei assim para o juiz, falei, excelência, pus na petição, né? Falei, olha, precisava se desfazer, a loja não dá retorno, não quer, não vai buscar, não fala nada. Então, aí eu falei assim, eu peço permissão, né, para doar o colchão, que não tinha o que fazer com o colchão, uma casa de uma entidade aí, tal, filantrópica. Aí o juiz falou, ok, pode dar. Aí tá bom. Aí eu peguei e falei, agora a senhora pode doar. Chama a casa que a senhora ia, dá aí, dá a casa, tá bom. Aí os caras fizeram um terminho que retiraram o colchão, tá bom, falei, guarda o papel. Aí ela ficou contente. Isso tudo, sabe quanto tempo demorou? 2 anos e meio para ela receber. Caramba. E ali, no final de tudo, para tumultuar, a loja queria o colchão de volta. Falou, não, quero o colchão de volta. Eu falei, doutor, lá atrás, o senhor não foi nem retirar. E aqui, ó, tá a decisão do juiz que poderia ter doado. Aí o juiz falou, e aí o juiz encerrou o assunto. Fez eles pagarem, pagou os honorários nossos, a sucumbência, e mandou encerrar o processo. Mas para você ver como existe também até no colchão, coisas que a gente nem imagina que tem problema. Verdade. E demora todo esse tempo mesmo, de 2 anos? Não, o trâmite do judiciário, a demanda é muito grande ali. Uhum. Não é uma coisa, apesar do valor ser baixo e tudo, mas porque assim, ó, uma coisa é você ter a sentença que você ganhou. Cabe recurso, ok? Porém, quando se esgota toda a fase recursal, o que vai acontecer? Você entra numa fase de execução. Você vai pegar o papel, que é a sentença, e vai transformar ele em dinheiro. Aí você começa um outro processo, que é o processo de execução. E aí você vai cobrar o colchão, vai cobrar o material ou o produto que você quer. Entendeu? E, assim, as pessoas, os seus clientes, eles ficam numa primeira instância, eles aceitam ou não? Então, Dependendo, já foi em várias instâncias já. Depende do caso. Depende do cliente, Ale. Tem situações que já resolve até mesmo no acordo e tudo mais, né? Mas tem situações que
manda lá para cima. Manda lá para cima. Fala, ó, vai pondo para frente, vai pondo para frente. Para não criar precedentes, entendeu? E assim, você vê nos anos que você trabalha que tá mais ganho das pessoas, do consumidor ou das empresas? Geralmente é o consumidor. A parte Consumidor. hipossuficiente. Você tem alguma história da empresa ganhar? Não, Ou não? Não não, tem. Mas você sabe o que aconteceu. Já aconteceu. não. Não, porque é aquilo que eu te falo. Muitas vezes a empresa não quer nem entrar para recorrer. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Teve uma situação que era um produto de R$ 600, acho. 600, R$ 700. Só a perícia, se fosse fazer uma perícia para saber se foi mau uso ou não da peça, custava 800. Hum, Mas tem alguns clientes meus que dizem o seguinte, falam, ó, eu vou pagar os 800 para provar que o meu produto não teve problema, que foi mau uso. tá. Aí o que acontece? Faz a perícia para dar ganho de causa para não ter uma repercussão geral. O que é a repercussão geral? Todo mundo que entrar daquele modelo vai ganhar, entendeu? Uhum, entendi. E como que eu te acho? Se eu quiser marcar uma. Eu tô com um problema no banco, tô com um problema na financiadora, como que eu te acho? Ó, pode entrar direto pelo Márcio, @Márcio _ da Fonseca. Pode entrar pelo escritório Fonseca e Ramos, tá? Fonseca e Ramos. Deixa eu ver se eu tenho. Fonseca e Ramos. Porque o que aconteceu? Mudou o nosso agora porque nós somos hackeados. Hum, Então, o nosso Instagram perdeu, teve que mudar todo o Instagram. Eu acho que se a Natália é estiver nos ouvindo. Fonseca Ramos Advogado. Isso, Fonseca Fonseca Ramos Advogado. Ramos Teve que trocar, tá? Ou. Advogado. Aí, ela acabou de E colocar, se Fonseca Ramos quiser Advogado. entrar em contato, pode entrar aqui, né? No Márcio Isso. underline da Da Fonseca. Fonseca. Isso, tá? E pelo WhatsApp também Pode pôr. pode. É o 11 98880 7088. Repetindo. 11 98880 7088. E deixa eu perguntar um negócio, continuando nesse assunto. Vamos lá. É, Aluguel também entra no direito do consumidor? Dependendo de algumas situações, sim. Quais Mas situações? o aluguel, ele é um direito formal nessa situação, tá? É contrato, então aí é mais direito civil. O Direito que civil. entra no consumidor, por exemplo, eu vou te dar um exemplo que o Procon ele tem muita demanda sobre isso. Contas de água, luz e telefone. A demanda é absurda, né? Os erros que acontecem em relação à água, conta de luz, eles inclusive, né, não sei, faz um tempinho que eu não peguei nada lá no Procon, mas contas de água assim de R$ 100.000, R$ 70.000, e a pessoa não entendeu? Então aí tem que ir lá, porque é um erro, né? Porque aí a companhia manda lá, não reconhece, sabe? Aquele transtorno. E aí muitas vezes tem que ir no Procon. E o Procon, uma vez não, eles têm como praxe o seguinte: ficaram alguns representantes, por exemplo, da Sabesp, hoje da Enel hoje, para que possam solucionar esses problemas. Porque senão é uma demanda muito grande que vai para o judiciário, entendeu? Estou pedindo para você repetir o seu telefone. Ah, Repete é? bem pausadamente. Vamos lá. 11 98880 7088. De novo. 11 98880 7088. Mas também pode chamar o doutor aqui nessas redes aqui que Pode tem. me mandar direct. Eu só peço às vezes a gentileza que eu não consigo responder às vezes na hora, porque às vezes eu estou em audiência, estou em reunião, às vezes eu estou em deslocamento, tá? Então, pode me mandar e assim que eu tenho um tempo hábil, até mesmo no trânsito, eu acabo respondendo depois, De tá? vez em quando é secretário, né? De vez em quando, secretário, a gente faz qualquer coisa, né? De vez em quando a gente tem que almoçar, né, Ale? É verdade. Eu acho que ela vai entrar em contato com você depois Tá, sobre esse negócio do banco, a tá, melhor perguntar para você. tá Assim. bom.
E, e multas também entra na lei, no direito do consumidor? Não, multas Não. não. Multa, no caso, por exemplo, multa de carro, você disse? Multa de trânsito. Multa de trânsito. Não, aí você tem que fazer um. É sempre um processo administrativo, tá? Por exemplo, a multa, tanto nessa situação do direito do consumidor como na multa, o judiciário entende o seguinte: olha, primeiro eu tenho que dar a oportunidade da parte contrária se defender. Então, sempre vai ter um processo administrativo. Primeiro, no caso do PROCON e no caso do DETRAN. Então, você recebe, você faz a sua defesa no caso da multa, ingressa no DETRAN, faz o protocolo e eles vão receber e vai ser analisada a sua multa junto com a sua defesa. Se você tem documento, se você não tem, enfim, como é que se deu essa infração, tá? Então, é o seguinte. Então, aí, por exemplo, se você der entrada direto no judiciário, o juiz, ele indefere. Ele indefere de plano, assim, que ele fala assim, ó, você não deu nem o direito da outra parte se defender. Porque, de repente, você pode conseguir resolver no PROCON ou até mesmo no DETRAN. Então, você já deu entrada no judiciário, então eu vou indeferir. Então, você vai primeiro resolver, esgotar toda a esfera administrativa, para depois você entrar e ingressar no judiciário. E tem muita gente, a verdade que você falou para mim uma vez, que leva cabelo, leva rato, leva barata, coloca no prato para não pagar a conta. Sim, né? Sim. Acontece muito. São situações extremas, né? Eu, assim, não aconteceu comigo, tá? Aconteceu com um amigo meu, que a gente uma vez foi almoçar e ele estava indignado, né? Ele falou assim, Márcio, você não acredita. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, o cara foi no restaurante, levou, assim, meio que, sabe, desbaratinado, pediu um prato, e aí, quando ele comeu o prato, quando estava terminando, ele pediu uma outra situação. O que aconteceu? O cara jogou um inseto dentro do prato e falou, ó, que negócio é esse aqui? Sabe? Eu falei, gente, então, aí o dono do estabelecimento, como é que tem que agir numa situação dessa? Porque ele Não sei. é um consumidor, não é? A pessoa é um consumidor, ele está consumindo ali o prato, né? O restaurante cheio. Como é que ele chega e fala assim, olha, o prato não estava assim, tal. Aí o pessoal chega e fala, olha, o senhor já comeu, o senhor já teve um desconto, né? Então, e aí, como é que faz? O cara fala, não, olha o inseto aqui, ó, vou tirar foto, vou não sei o quê, nas redes sociais, que hoje o problema é as redes sociais, né? Então, o cara pega, o que acontece? O cara pega e dá um prato, fala, ó, o senhor ainda pede desculpa, fala, o senhor desculpa, tal, que nem sabe se é ele, né? Mas os grandes restaurantes, os grandes estabelecimentos, o que acontece? Eles têm uma higiene, assim, absurda. Inclusive, eu advogo para uma rede de restaurantes aqui. Você não entra lá dentro se não tiver touca, se não tiver máscara, sabe? Só o pessoal que transita lá dentro. Então, assim, fica bem complicado, né, numa situação dessa, da pessoa usar esse subterfúgio, entendeu? Eu acho bem deselegante. E aí é uma má fé, sabe? E essa situação da má fé e boa fé tem que ser provada a má fé. Como é que você vai provar? Entendeu? Aí fala, tem câmera em todo quanto é lugar aqui, tal. Aí a pessoa fala assim, pô, mas tá tirando minha privacidade. Mas de repente é para inibir uma situação dessa, entendeu? Porque é muito fácil, às vezes, a gente julgar algum estabelecimento por causa das câmeras, que é para tentar inibir um pouco desse tipo de atitude, entendeu? No caso de uma má fé. É difícil, É hein, Ale? difícil. O Tom Arruda mandou sucesso para nós dois. O Tom Ô, Arruda. legal. Um grande abraço pro Tom aí. Abraços. E você falou assim, eu tenho uma polêmica que eu quero falar. Eu Então eu quero que você fale você falei da falou. polêmica? Fala da Então, polêmica. Eu quero que você fale uma polêmica. eu vou falar da polêmica. Então, diante de tudo que nós conversamos, esse bate-papo aqui, eu vou fazer uma pergunta para você e para quem está nos acompanhando aí. O consumidor só tem boa fé? Vamos lá, gente. O consumidor só tem boa fé, sim ou não? Eu vou falar que não. Não é todo consumidor que tem Não boa é. fé. Não é.
Não é porque eu estou na prática, dia a dia, e a gente vê que as pessoas perderam um pouco dos princípios. E isso é muito triste, entendeu? Porque o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. É o que eu sempre falo. Eu não quero para mim, eu não quero prejudicar ninguém. Mas eu também não posso entrar. Eu entendo o lado, né, no caso das empresas, e entendo o lado do consumidor. Por isso que tem que ter o equilíbrio, né? Nem tudo ao céu, nem tudo ao inferno. Mas o equilíbrio é o que vale, né? Se a empresa está errada, assume o erro. Fala, ó, realmente, esse produto está com defeito, nós vamos arrumar. Tá, troca aqui, pega outro, toma o dinheiro de volta. Tá? Coisas que não acontecem, é difícil, mas tem empresas que fazem. Tá? Tem empresas que fazem. Só que, por outro lado, tem situações que o consumidor abusa. Como Né? Nessas quais? situações, nesses exemplos que eu dei aqui, né? Por exemplo, você queimou, você danificou, né? Ó, eu vou falar uma coisa aqui, vocês vão dar risada, né? Tem pessoas que compram roupa para um final de semana, usa no final de semana, vai na balada, vai na festa e depois chega na segunda-feira quer devolver. Entendeu? Você E a dá risada, e empresa, aí? Como é que e faz? a Pode empresa é devolver? obrigada? Hã? A empresa é obrigada a devolver, né? Obrigado. Por exemplo, você compra lá uma situação, você comprou um terno. E aí vem aquela etiqueta. O que você faz? Você dobra a etiqueta, põe por dentro da roupa e vai para a balada. Aí chega na segunda-feira, você fala, ó, não gostei da cor. Tá muito apertado para mim, não quero mais. Você foi no sábado, no domingo, ou usou no sábado, ou usou no domingo, chegou na segunda, você vai lá devolver. Tá bom. E tem empresas, tem lojas de roupa, principalmente, que tem um cartaz escrito assim, é proibido, nós não fazemos devoluções. E aí? Depende, depende. Então, se você já sabe que aquele produto não cabe devolução, por exemplo, geralmente são lojas de magazine, roupa, que, por exemplo, já saiu fora da estação, por exemplo, né? Vai trocar de verão para inverno e tal. Ele não tem o que fazer com aquela roupa. Então, ele já vende pela metade do preço, sabendo que não vai. Então, por exemplo, nessa situação, experimenta a roupa, experimenta o tênis, porque não vai ter o outro igual. Ah, eu comprei um tênis mais largo. Comprou, chega lá na hora, não tem outro para trocar. Aí o que acontece? Ele não tem como pegar aquele tênis, mas no caso ele é obrigado a pegar. Ele é Mesmo, obrigado. é Então, obrigado a pegar. mesmo que tenha a plaquinha lá, ele é obrigado. Então, só se você assinar um termo lá que na hora nunca tem, né? Ah, isso daqui era da outra estação. Você fala, amigo, não está escrito onde está, que é da próxima estação. Não tem, vou trocar. Aí vai no Procon, vai aquela situação, né, do saque primeiro, não troca, não troca. Olha, E outra pergunta aqui de nos comentários. Quando o estacionamento diz que não se responsabiliza, o que fazer? justiça, Procon, não tem essa. Você está pagando estacionamento, mesmo que estacionamento de graça. Você vai no mercado, você vai em qualquer lugar, qualquer estabelecimento que tem estacionamento lá de graça, ele é obrigado a tem que se responsabilizar. Eu Porque tô é um vendo, atrativo para que você compre uma mercadoria no estabelecimento dele. eu tô vendo muitas notícias que tá tendo roubo de bateria de carro dentro do estacionamento Roubo, de roda, mercado. roda. Então, Tava roubando roda dentro de estacionamento de shopping. então o mercado, o shopping, ele é obrigado A a indenizar. cobrir. Aí o que acontece ali? Nunca ele vai chegar lá e vai de bom grado, ele vai te pagar. Tá? Ele não vai te pagar. Aí você vai ter que acionar. Você quer ver uma situação? Por exemplo, ó, gente, vocês me perdoem aí, mas eu tenho que falar, né? Tenho que ajudar vocês. Por exemplo, acontece qualquer coisa dentro de um estacionamento. Não dê o ticket para ninguém. Você entrou, não sai o ticket lá no negócio? Entrou. Vai. Aconteceu qualquer coisa dentro do carro, os caras vêm e falam assim, o senhor tá com o ticket aí? Por quê? Porque, de repente, a nossa tecnologia, eu posso fazer o quê? Alterar a data, alterar Entendi. o horário de entrada, o horário de saída. Entendeu? Excluir, tá certo. Excluir. É Não igual, entregue o ticket. mas se acontecer alguma coisa, agora todo mundo tem celular. Fotografa. Fotografa. Tudo que acontecer, Prova. fotografa. É prova. É Que prova. tem a Horário. data, tem tudo, filma, Sim. fotografa. Sim, filma, faz direitinho o vídeo. Hoje tem muito essa facilidade. No passado recente É. não tinha tanto essa facilidade, né? Então você não entrega o ticket, mas o ticket é a garantia de que você entrou aquele horário, que o seu carro foi recepcionado
Tava andando, aí tá sem roda, tá sem isso, sem aquilo, entendeu? Ou pode fotografar o ticket? Pode. Não, Fotografa mas e entrega. só não pode falar que perdeu. Eu falo, perdi o ticket, é o que os caras querem. É uma falha sua aí nessa situação. Uma vez eu estava num estacionamento de shopping e eu entrei no shopping, coloquei, deram o ticket e quando fui pagar, eu só tinha o cartão para pagar. E eles aceitam o cartão. E, Sim, a maquininha do cartão tá fora do ar. Falei, ó, é responsabilidade de vocês, não é minha sim, responsabilidade. sim. E aí, mas naquela época eles deixaram sair Deixou sem sair? pagar. Eles foram generosos. Não. Porque muita gente não é, né? Generoso assim também, né? Então, quando a prestação de serviço ela é ineficaz, por exemplo, nessa situação de estacionamento, ele é obrigado a abrir a cancela, se ele não tem como cobrar, entendeu? Então, ele é obrigado a deixar você sair, sem pagar. Não é que você está... Por exemplo, quer ver uma outra situação? Você vai numa condução. Por isso que tem muitas situações que eles falam assim, ó, o troco até R$ 20, até R$ 50, né? Mas a obrigação do estabelecimento é de ter o troco, independente do que seja, se é nota de 50, se é de 20 e tal. Você tem que dar a nota, ele tem que fazer o cobro. Então, se ele não tem como cobrar, ele tem que te liberar. E tá, uma pergunta polêmica agora. Ah, Uma pergunta polêmica. mais uma, vamos lá. Tem muita gente que fica no trem, no metrô, e fica aguardando por horas e horas e o trem não anda, o metrô não anda, tem algum problema. Essas pessoas podem entrar contra uma ação ou não? Não, aí não tem, né? Público, isso daí independe, não tem como. Né? A Não prestação dá. de serviço, sabemos que ela não é 100%, é no melhor. Por exemplo, qual o motivo que essa situação ela se deu? Por exemplo, né? Outro dia, pouco tempo recente, uma situação recente, o que aconteceu? Roubaram os fios da CPTM. O Sim. trem não tinha como fazer. Então, a culpa é do trem? Não, a culpa foi do furto que ocorreu dos fios. Então, eles fazem aquela operação Paese para suprir essa necessidade. Aí demora mais, é trânsito, então. Mas nessa situação não tem o que fazer. Em Aí não serviço dá. público não tem. Não dá, não tem como aí nessa situação. A gente sempre toma no centro, né? Com o serviço público. Mas, assim, muitas coisas são benéficas, né? Eu dou um conselho aí para o pessoal, assim, tenham um pouquinho mais de perseverança, né? Um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de equilíbrio, né? Por quê? Porque está muito denso, está muito pesada uma situação. Então, não discutam por qualquer coisa. Tentem resolver da melhor maneira possível para que não haja desgaste, né? Porque existe um desgaste muito grande nessa transação. Quando não tem solução, aí sim tem que procurar as vias legais para que possam ser supridas, né, essas falhas, tanto da empresa como do consumidor, entendeu? Mas não é E fácil. planos de saúde e SUS também entra na lei do consumidor ou não? Não, o SUS não tem como, né? O consumidor... E outra coisa, as leis, no caso dos planos de saúde, elas são reguladas pela Agência Nacional de Saúde, né? A ANS. Então, por exemplo, os aumentos, né, que tem, outra situação, a prestação de serviço, ela tem que ser adequada, porque hoje mudou muito o plano de saúde, ele é quase um plano feito para você, não é aquela coisa genérica, né? Tanto que para você ter um plano de saúde, o cara, sei lá, carência 3 meses, 6 meses, né? Mas agora o STF, salvo engano, recente agora, por esses dias agora, ele aprovou que na gestação a mulher não vai ter mais carência, entendeu? Não vai ter mais a carência para a mulher na gestação. Então, quer dizer, já é um passo muito grande, né? No caso do plano de saúde. E escolas, universidades entram na lei do consumidor ou não? Sim, Entra. sim, consumidor. Depende, porque é prestação de serviço, né? Nessa situação, o produto é a prestação de serviço, né? Tanto que hoje tem as universidades, eu sou professor, dou aula também, qualquer situação tem um central de atendimento do aluno, né, para ver qual é o problema, qual é a deficiência que tem, e muitas situações tem reclame aqui. O pessoal vai para o reclame aqui, né? Mas consegue resolver, né? É mais a parte um pouco burocrática, mais administrativa, né? Pessoal de colação de Faculdade, grau, aquelas sim. situações, né? Mais aquela parte administrativa. Lei do
consumidor, direito do consumidor é um tema que a gente aqui vai ficar conversando horas e Horas horas e horas, e né? horas, né? De novo, suas redes. Vamos lá. Márcio, arroba Márcio underline da Fonseca. O meu celular é o 11 98880 7088. E o do escritório é Fonseca e Ramos, é isso? Fonseca e Ramos Advogados. Fonseca e Ramos e Ramos Advogados. Advogados. Pode mandar lá um direct que a gente, na medida do possível, tenta responder o mais rápido possível, né? Doutor Márcio, muito obrigado pela sua live, foi incrível, ajudou acho que um monte de gente e vai ver depois aqui na live e no YouTube também. Muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado, e numa próxima, quem sabe a gente converse outras coisas de advogado, de direito, que dá muito pano para manga. Né? O pessoal diz assim, né, Ale? O direito, isso daí que você fala é ultrapassado e tal, né? Mas, na verdade, sempre tem assunto, né? Sempre tem coisas para relatar, né? Agradeço, sua sobrinha está falando que parabéns, tio, você é incrível. Eu agradeço. Te amo, Ná. Tchau, tchau e até uma próxima. Tchau, pessoal. Agradeço. Até. Tchau, tchau.